Eu tava vendo a entrevista do cara que tá fazendo o jogo, o cara, mano, o cara tá empolgado pra caralho, mano. Que jogo? Tá o cara entrevistando ele com aquela cara de, mano, não sei o que você tá falando, cara. Do que você tá falando? Do videogame, do jogo de videogame do Lobisomem Apocalipse. O Erickson, que é o cara que tá liderando o projeto, o cara tá muito empolgado, cara. E ele explica direitinho o cenário. Não, é porque é tal, tem as tribos e tal. E ele começa a explicar. Você tá ligado como é que é o cara? Não. Eu acho que vai dar pra jogar com as 13 tribos, pelo que ele tava falando. Ele fala, não, tem uma que é meio nórdica, e tem um que os caras tem um que são mais ligados com a cidade e tal. E ele vai falando mais ou menos das tribos que tem. Se você tivesse esse jogo aí na sua mão agora, qual ia ser a tribo que você ia escolher pra jogar, cara? Primeira tribo, né? Cara, não sei, porque até eu tava comentando com uma menininha, é mais fácil eu dizer 2 ou 3 que eu não gosto do que 3 que eu mais gosto. É difícil. Mas, cara, a primeira que eu escolher é sempre Fênix, porra. Querer matar e arrancar cabeças assim de mim. Aí, ó, tá vendo, seu massa velho da porra? Mas não, o primeiro contato com o jogo sempre vai ser no massa velho. O meu primeiro personagem foi um Presa de Prata, cara. É. Se for pra pegar de cara, eu acho que eu pegaria um Presa de Prata. Mas, então, no jogo, por exemplo, será que eles vão dar um jeito de representar a loucura dos Presas de Prata? Cara, eu acho que não vai ter defeito tribal. Porque defeito tribal é uma regra opcional. A maioria das pessoas não usa. Eu acho interessante, eu gosto sempre de usar, cara. E pra você? Ela existe para as pessoas que gostam de dar um tempero pra coisa, né? Perfeito, mas você não acha que fica vazio, às vezes? Existem algumas tribos que são basicamente formadas a partir dessa ideia. Os Presas de Prata, por exemplo. Sim. Os Peregrinos Preciosos e tal. Aí eu ainda não concordo. Os Presas de Prata, eu acho que o cerne dela é coisa dos heróis. Sim, mas só que... Os heróis de Gaia, os lobos brancos, o primeiro lobo. O jogo é Lobisomem ou Apocalipse, não é Lobisomem ou Apogeu, né? Existem os efeitos da nobreza. E os efeitos da nobreza, os efeitos do poder e tal, é o que? A loucura, o destemperamento, a fraqueza da mente mesmo. Agora, se a gente tivesse jogando então, cara, Lobisomem ou Apogeu, né, antes do Império, não ia ter loucura. Eu acho o seguinte, eu acho que todas as tribos ela tem um lore tão bom, tem uma trama tão bem construída, uma história tão diferente uma da outra, que eu acho que realmente assim a fraqueza tribal ela não é extremamente necessária. Ela dá um tempero pra quem gosta. Você tá ligado? Tá gravando já gravando, isso aí? Né? Não sabia não, pô, pensei que nós tava batendo papo, porra. Não. Bem-vindo ao Teste Enigmas. Tá gravando já tem tempo, cara. Pô, não teve entradinha e tal? Não, eu acabei de fazer, ué. A gente começa quando... O programa começa quando eu falo bem-vindo ao Teste Enigmas. Aí vem a vinhetinha aí do Arquivo X. É nóis. Hoje nós estamos falando sobre fraquezas. Fraquezas tribais. Fraquezas tribais. O Pratt já começou polemizando, falando que ele considera fraqueza tribal uma coisa opcional e que ele gosta de manter dessa forma, como uma opção. Eu sei que é assim que está descrito no livro, mas eu, como Chocos, sou meio fã do Metaplot. E aí, nesse caso, eu não abro mão, não. Eu acho que a fraqueza tribal é sempre necessária. No Metaplot não tem a fraqueza tribal, ela é opcional também. Na verdade ela tem. Na verdade ela tem, só que ela não aparece, digamos assim, em on, né? Nas narrativas, ela não é tão mostrada. Mas, por exemplo, a fraqueza dos roedores de ossos, ela é sempre presente em qualquer roedor de ossos, porque existe a maldição do chacal, né? Que os impede de subir socialmente, que os impede de manter uma renda fixa. E nesse caso, por conta pela falta de prestígio, eles acabam não tendo uma facilidade social com as outras tribos também. Então, embora isso não apareça tão evidentemente, principalmente quando a gente for falar de outras tribos, ela está sempre presente lá, né? Eu acho que só que se você não utiliza a regra, na hora dele fazer a rolagem social, ele não vai ter penalidade alguma. E vale lembrar, porque assim, não estou sendo polêmico, estou seguindo o core, a regra, o Metaplot. Porque quando eu digo polêmico é em relação à minha opinião. As fraquezas tribais, as fraquezas tribais elas só foram adicionadas a partir da edição revisada, né? E na própria edição de 20 anos do W20, que a galera toda tá em frenesi ainda por causa dela,
houve até uma votação do próprio Ethan Camp se ela entraria no livro. Para ele tanto faz. Ele mesmo, Ethan Camp, ele não usa na mesa dele as fraquezas tribais. E no voto da galera acabou entrando no livro porque não ocupava muito espaço e colocava uma informação a mais pra galera que curte. É melhor estar lá do que faltar, melhor sobrar. Eu gosto muito da ideia, e é uma coisa que é uma opinião que eu tenho desde quando eu comecei a jogar qualquer jogo desde quando eu comecei a jogar Vampiro, que foi o primeiro jogo que eu tive contato do mundo das trevas. Eu acho que as fraquezas elas dão uma roupagem ainda mais ilustrativa para esses livros, né? Não fica sendo só um repositório de cultura, e sim de problemas também. Eu acho que ajuda porque quebra um pouco. O Apocalipse ele é bem over, né? É aquela coisa do herói absoluto de Gaia. E você colocar um pouco de fraqueza humaniza esse grande herói que, se você for olhar de longe, é o guerreiro perfeito de Gaia, e torna ele suscetível à falha como qualquer um outro herói aí da mitologia. Exatamente. Que a gente tem. Então vamos falar de uma a uma, beleza? Vamos falar de uma a uma porque a gente já estava meio que discutindo antes aí. Eu acho que a disparidade entre elas acho que é a grande coisa que faz que muita gente não use. Exatamente. Porque às vezes algumas coisas simplesmente não aparecem no jogo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que o melhor exemplo de uma fraqueza tribal que ela fica mais ou menos mascarada nos outros acontecimentos de uma aventura é o dos mendigos. Porra, isso nunca se manifesta no jogo, velho. Sempre que a gente joga Lobisomem Apocalipse, a gente nunca vira pro mestre e pergunta em que estação do ano nós estamos, mestre? Exatamente. É claro que isso deve ser uma responsabilidade do narrador e não do jogador, né? Apresentar esse tipo de informação e fazer com que essa informação tenha importância no jogo, seja útil de alguma forma. Não é verdade? Com tanta coisa pro coitado do mestre pensar, bolar NPC, fazer ficha, já que não vem nenhuma pronta no livro, vamos emendar uma polêmica na outra, né? Mas então, o que você pensa que seria uma boa fraqueza para os mendigos? Teste de enigma número 1. Nossa, nós vamos fazer 13 testes de enigmas hoje, então, né? Cara, o negócio é o seguinte: existem dois pontos das fraquezas tribais. Ou elas são desbalanceadas, ou são muito fracas, ou são muito fortes. Ou elas não, sei lá, elas tentam de alguma forma encaixar com o tema, mas algumas eu acho que saem um pouquinho fora. Essa coisa do mendigo de ficar à mercê do clima, sei lá, não sei, eles tentam arranhar essa coisa dele viver no inverno, mas eu acho que não é o cerne da tribo. Pra mim o cerne da tribo é a coisa do canibal. Eu acho que a fraqueza deles deviam ir mais ou menos por esse caminho. Concordo 100% com você, Pride. Eu ia falar isso. Eu acho que, sei lá, vamos pensar aqui, teste de enigmas é tudo nas coxas, então vamos pensar rápido. Cara? Porra. Nas coxas não, é que ele bate pronto, né? Perguntou, responde, se não falhou no teste. Então eu acho que, sei lá, vamos. Torta na cara, cremezinha de barbear no nariz. Cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que se eles sentissem cheiro de humanos e lobos, como eles são canibais, eu acho que eles teriam uma dificuldade maior no teste de frenesi, sei lá, mais um, até mais dois, pra gente colocar em ênfase essa coisa do canibal, de quanto isso é difícil pra ele. Visto que, por exemplo, se a gente for ver o Presa de Prata, que o cara é louco o jogo inteiro, ou a não ser que o mestre seja bonzinho e só deixa se manifestar isso em situações de muito estresse e tal, eu acho que devia ser uma coisa que acompanha todo o personagem. Já que é pra fuder vamos fuder todo mundo. Eu acho fraqueza que você quer, fraqueza que vocês vão ter. Eu acho que pra gente saber se funcionaria ou não, seria necessário um playtest, né? Ver se isso é jogável. Mas eu concordo com você sobre a ideia do canibal. E uma outra ideia que eu tive sobre isso era que quando o personagem entrasse em frenesi, ele teria uma dificuldade bem menor em já ir instalar pro frenesi da Wyrm, que se manifesta justamente dessa forma, né? Com o lobisomem devorando carne humana ou carne de lobo, qualquer coisa de... Ou ele não teria opção, né? Ele não teria outra opção de frenesi. Ele só entraria nesse tipo de frenesi. Sim. O que acontece? Como eles têm essa selvageria inata, né, no coração deles, que pode se manifestar a qualquer instante, eles dependem ainda mais da comunidade, porque eles se ajudam, né? Eles se ensinam a controlar a própria fúria canibal deles
Isso daí faz mais sentido ainda com o aspecto de rancor que os Wendigo têm com os invasores. Afinal de contas, eles se mantiveram durante, sei lá, séculos, milênios, como uma comunidade fechada que cuida de si por causa desse instinto canibal que eles têm. E aí chegam os brancos, destroem tudo. E aí é claro que eles vão se ver ainda como mais vítimas, né, e tal. E também casa direitinho com aquela paranoia por pureza sempre deles. Exato. Às vezes a gente por que será que os caras fazem tanto ritual? Então, só eles sabem o que eles comeram hoje de manhã. Exato. Ritual de purificação, né, cara? Todo dia. Senão... Exatamente. Eles são fanáticos por rituais, são os puros e tal. Na verdade, eu acho que eles estão tentando espiar alguma coisa. E essa dica que a gente deu, acho que fica legalzinho, do cara ter sempre essa tentação pelo canibalismo e lutar com essa coisa do herói e do monstro ao mesmo tempo, que ninguém representa mais isso do que os Wendigo. Exato. Legal. Agora, já que a gente falou sobre o Wendigo, que é um que eu sabia que você também não gostava, né, da fraqueza tribal original, vamos para um que nós dois concordamos. O Uktena, por outro lado, tem uma fraqueza tribal que eu acho interessantíssima, que é a curiosidade. Também, cara. Eu acho que essa ficou redonda. É uma das poucas que ficou redonda. Sim. Isso daí explica o porquê que eles acabam sendo um pouco suscetíveis ao Wyrm, porquê que eles estudam, né, os malditos. E também linka com o aspecto cultural que eu mais gosto dos Uktena. Porque, veja bem, a referência imediata do Uktena é de alguma tribo norte-americana. Eu não sei falar com especificidade. Mas existem também os Uktena ameríndios, né? Lá dos astecas, os maias, principalmente lá os astecas, né? Lá da região do... Hoje em dia eu vejo os Uktena mais assim, Pedrão. Eu vejo mais como os índios e os mestiços do mundo, assim, mais do que aquela coisa do centro da América ali. Não, eu também, eu concordo com você, mas só que como tem essa referência cultural no livro, principalmente a partir a partir da edição revisada, eu acho que combina muito com o lance dos sacrifícios humanos que os astecas faziam, né? O cara subia lá naquela pirâmide, cortava a cabeça de criança e jogava pelas escadas, entendeu? Né? Então, assim, existe essa clara influência da Wyrm nas representações da tribo. Porra, o totem deles é uma serpente, né? E por que isso? Por que essa ligação, né? Por causa da curiosidade, eu acho. Cara, não sei, porque tem aquela coisa do mistério das águas, né? Dos lagos. É, exatamente isso, né? Os deuses, se eu não estou enganado, eu posso estar falando besteira, mas a mitologia a americana, pré-colombiana, ela tem essa ligação com os deuses dos lagos, da água. Mas se você fosse fazer outra? Cara, eu acho que eles... Não sei, camarada. Acho que eles teriam um teste de força de vontade menor em algum teste de que eles tiverem contato com alguma coisa da Wyrm, talvez. Como? E ser mais suscetível ao lado negro, assim. Suscetível à corrupção. Exatamente, aí. Né? Se eles fossem descer a espiral, eles teriam, sei lá, uma mesma... Se a gente tá impondo uma dificuldade maior para todos, sei lá, de 1 ou 2 a mais para resistir à força de vontade. Existir uma tentação, algum pecado, alguma coisa bem assim. Parecido com os é bem parecido com os do Wendigo, mas o Wendigo tá ligado a uma natureza selvagem, né? A corrupção, uma coisa sombria. Olha só que interessante. O aspecto da Wyrm ligado à fraqueza que nós sugerimos do Wendigo é da devoradora de almas. Afinal de contas, é um instinto canibal de devorar carne humana ou de lobo, certo? Sim. Agora, o do Uktena, o aspecto da Wyrm é a corruptora. Porque é um conhecimento que seduz eles. Caramba, nós estamos deixando muito do mal, mano. Tá ficando muito terror essa porra de apocalipse, mano. Vamos lá pro que interessa, Pedrão. A gente tá enrolando aqui, começou com as tribos nativas e tal, mas todo mundo vai querer saber ou não se você concorda com o defeito tribal da sua tribo ou não. Cara, eu gosto da obsessão por charada. Já tinha comentado comigo mais cedo que acha muito parecido com os do Uktena, né? E é verdade, é parecido mesmo. Mas eu sempre gostei da ideia. Mas você tinha uma ideia diferente, explana ela pra gente aí, velho.
Então, cara, é porque é o seguinte, a gente, além de ser aquela tribo mais ligada com o Oriente, igual você gosta de pregar pra gente em tudo quanto é lugar, seja no WhatsApp, seja onde esteja, você defende o raio dos portadores da luz interior. Tenta vender o peixe. Fica batendo domingo de manhã na minha porta, tocando minha campainha, querendo me fazer eu entrar pra sua tribo, mas não vai rolar. Olá, eu venho trazer a palavra de Claital. A palavra de Claital. Ai, redime-te da tua fúria, irmão. Cara, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que se a gente pegar a história dos portadores, eu acho que em vez de ser a obsessão por charadas, que fica muito parecido com os Uquetena, mas fica mais restrito a enigmas, cara, já que a gente tá levando a coisa pro patamar presa de prata, já que é pra todo mundo se foder, eu acho que, se a gente seguir a história, Claital, ele se isolou depois de ele participar de uma carnificina que ele se arrependeu demais. Sim. Então, em vez de obsessão por charadas, eu colocaria o pecado de Claital. Toda vez que um portador da luz ele se descontrolar, ou ele eclodir como uma besta, uma fera, e cometer alguma coisa, um genocídio, ou alguma coisa, matar alguém inocente, ele entra numa parada de tentar reparar esse mal que ele fez. Ele entra tipo numa depressão que persegue ele mais ou menos como a curiosidade persegue o Uquetena. E aquilo vai aumentando até chegar no Harano se ele não consegue reparar de alguma forma. Aquilo consome ele. Gostei, a falha de não ter eu faria diferente. o equilíbrio. Eu gostei especialmente pelo seguinte: a disciplina de investigação e de solução de enigmas para os portadores da luz exterior, como eles são originalmente, depende muito dessa fraqueza, como se fosse uma parada instintiva, né? Que ele tem que, quer queira, quer não. Mas eu não gosto muito, porque eu considero eu considero necessário que a disciplina mental, física, seja qual for, ela seja uma decisão do personagem. Então, ele precisa fazer aquilo para controlar a fúria, né? Para se manter bem, enfim, se manter equilibrado. A arte marcial é uma forma de você controlar a sua própria, seu próprio instinto, né? Tá usando atos agressivos de forma controlada, né? Então tá disciplinando a própria fúria. Exatamente. Então, o que eu tô querendo dizer? É mais legal que a disciplina ela surja de uma necessidade do que ela seja a fraqueza. O que eu faria é o seguinte: já que os portadores da luz eles têm essa ligação com Claital, todos eles, né, por praticarem meditação e enfim, os caralhos já para manterem a fúria controlada, eu acho que toda vez que eles entrassem em frenesi, eles acabariam fazendo uma carnificina. É como se vários freneses eclodissem, que estavam, na verdade, suprimidos no coração do garoto. Então, se você considerar o Kaido mais como uma válvula de escape do que uma arte marcial metamórfica que vai ficar legal na sua ficha, puta massa velho, cara, você muda completamente o tom e o clima da tribo. Você coloca aquela coisa do autocontrole, aquela coisa oriental que você, não só você, como todo mundo gosta dessa parada oriental do autocontrole, do kata, de controlar os seus instintos, de usar a arte marcial como uma coisa disciplinadora, não para você abusar disso, machucando o outro com sua superioridade de conhecimento marcial. É tudo que a gente aprende quando a gente faz artes marciais. E aí eu acho legal a luta contra a besta, a fúria, através dessa técnica de autocontrole. Olha, cara, e eu tinha falado sobre uma semelhança com o defeito tribal dos peregrinos silenciosos, que eles são assombrados por fantasmas quando eles tentam cruzar a película. Quando ele falha no teste de passar pela Umbra, um espírito, um fantasma, começa a perseguir ele, e ele só vai parar de encher o saco do peregrino quando ele cumprir a demanda ou ajudar o espírito. Isso. Mas eu acho que aí ficou legal, então, porque casa com a história da tribo. Casa, mas é despersonalizado. Entendeu? Você acha? Eu acho despersonalizado. Eu consigo usar a mesma ideia e eu assim, com toda a minha humildade, eu consigo melhorar ela um pouco. Mas olha só, o primeiro detalhe, o Peregrino Silencioso ele tem 3 defeitos. 3. Porque, primeiro, ser viajante, no caso dos Peregrinos Silenciosos, não é exatamente uma coisa boa. Significa perda do lar, né? Eles não conseguem voltar para a terra natal. Eles têm que sempre estar fugindo por causa dos fantasmas que os assombram e tudo mais. Isso é o primeiro defeito. Segundo, eles não podem ter vida passada por conta desses defeitos. E terceiro,
Eles têm assombração pessoal. Só que a assombração, ela na verdade não é pessoal. O que eu gostaria de fazer é o seguinte: já que o Peregrino Silencioso não pode acessar a vida passada, ele sempre tem um fantasma específico assombrando ele desde que ele tem a primeira mudança. Então, quando ele tem a primeira mudança, ele é, digamos assim, entre aspas, apresentado a um fantasma. E esse fantasma vai acompanhar ele pro resto da vida dele. E vai se manifestar em determinados momentos, que aí é questão de mecânica que teria que ser definido. Mas vamos supor que seja a mesma coisa. O Peregrino Silencioso tentou cruzar a película e falhou. Vamos pegar esse exemplo. Aí quando ele falha, o fantasma de estimação dele se manifesta e começa a influenciar as ações do Peregrino de forma inexorável. Cara, se você pensar naquele conceito de defeito igual o lobisomem americano em Londres... Londres não. Lobisomem americano... exatamente. Igual o lobisomem americano em Londres, cara, que o cara vai matando e ele vai vendo todas as pessoas que ele matou quando ele tem uma falha crítica, a parada fica tensa, velho. Sim. Mas eu não acho que precisa ser quem ele matou. Mas pode ser, é uma coisa. Cara, fica pessoal e assustador, cara. Principalmente quem ele matou fora do controle, em fúria, algo inocente. Ele não tem mais a vida passada. Ele não tem mais... legal, cara. Ele não tem mais a vida passada tribal dele. No lugar disso, ele tem a vida passada de quem ele matou. Fica assombrando ele. Puta, cara, não tem coisa pior do que você ser assombrado por um erro que você cometeu e você não quer lembrar, cara. É, verdade. O lance de e aí, que defeito isso teria? Eu acho que em vez de, sei lá, em vez de ele cumprir uma demanda, que aí já ficaria muito igual aos portadores, ele teria, enquanto esse espírito estiver assombrando ele teria alguma penalidade nas rolagens de, sei lá, percepção, ou não sei. Não conseguiria usar nenhum dom. Puta, é demais, é foda, mano. Porra, mas ele ainda... Se bem que também é sazonal, né? O defeito dele é sazonal. É só se ele for cruzar e falhar, né? Até ele resolver alguma coisa, ou, enfim, dar cabo daquela situação, ele não consegue usar dom. Se bem que quando ele chega no nível 5 também, cara, aí isso ele pode usar aquele dom de alcançar a Umbra e aí morre o defeito dele, né, cara? Ele pode perder talvez a habilidade de usar os dons tribais. Quando ele chega no nível 5, ele praticamente perde o defeito. Porque se ele usar o alcançar a Umbra, ele nunca vai falhar. Mas peraí, ao chegar no posto 5, o cara já vai ter acumulado 1 bilhão de esqueletos no armário. O trauma de todos os anos, né? Mas... Pois é, cara, já não basta, não? Quem quer chegar no posto 5 assim? Ué, mas porra, o Preso de Prata chega no nível 5, o Bobelli chega pior, chega com mais de uma perturbação, cara. Então já vamos falar logo de Preso de Prata. O que você acha do defeito tribal? De todos os defeitos, eu acho esse o mais severo, o mais pesado. Porque ao ponto de o seguinte, se você considerar que você não usa as fraquezas tribais, pra mim, ela fica uma das tribos mais tops de todas. Ela fica mega Zord, né, cara? Quem não vai querer jogar com essa porra? Você é o herói de Gaia, é o primeiro, tem os pelos brancos, olhos azuis, você é picudo, cara, você tem tudo e não tem defeito, cara. É rico, bonito, sensual, cara, é foda demais, né? É uma tribo que eu acho que ela é meio definida pelo defeito. É claro que o pessoal vai falar, não, antes de serem loucos eles são novos, mas como a gente tinha conversado mais cedo, né? Preso de Prata, ele tá muito, muito ligado ao Apocalipse, não é? Ele não é o filho escolhido de Gaia, é o primeiro novo e tudo mais, então ele também vai ser quem sofre e causa os danos no Apocalipse. Então o que acontece? Existe lá o lobisomem, o apogeu antes do Império, no qual eles não seriam esses bandos malucos, né? Mas agora... Lobisomem é a apoteose. É a apoteose. Tudo brilhando em prata. Uau, delícia. Cheguei! Eles balançando o pelo em câmera lenta, molhada assim pra um lado e pro outro, assim, ó. Monange. L'Oreal de prata, né, cara? Mas então... Mas você faria alguma mudança, alguma alteração no... Cara, é o seguinte, se a gente tá colocando tudo no hard, ela tá perfeita. Agora, se você for jogar junto com as fraquezas normais aí que estão aí, puta, é uma disparidade foda.
quando eu sou mestre, e eu tô usando as fraquezas, eu deixo ela dormente. Uhum. E aí quando o cara tem uma falha muito crítica, aí eu faço ele fazer um teste, e se ele falhar, aquela porra eclode, aí fodeu, entendeu? Uhum. Aí ele vai ficar com a loucura que ele escolheu. E se não ficar muito pesado, vira um mongol, cara. Ninguém vai respeitar um cara idiota, cara. Não, eu concordo. Mas eu gosto de como ela é representada pra aqui na Unidade das Trevas. Porque, que nem eu falei, né? Unidade das Trevas não é exatamente lobisomem o apogeu. Como é que você falou? Lobisomem? Apoteose. Apoteose. Mas eles ainda estão bem mais poderosos e numerosos também do que no Apocalipse. De forma que a fraqueza dos Presos de Prata na Idade das Trevas ela é um pouco mais fraca, né? Ela não é tão danosa. O que acontece? O lobisomem ele adquire uma perturbação depois de 7 anos na liderança. Eu acho que isso é legal, porque me lembra muito... Eu já citei isso em alguns podcasts, mas me lembra muito o Rei de Rohan lá do Senhor dos Anéis. Aquele cara que está sentado no trono há tanto tempo e já está tão envolto da política e da politicagem e dos Senhores das Sombras sussurrando palavras bonitas no ouvido, que ele fica doido. Isso funciona, mas só que pro Apocalipse ele não pode demorar 7 anos, né? Então eu acrescentaria aí a uma tendência, não uma tendência, né? A uma sedução da liderança. O cara é seduzido pela liderança, então ele tem fraquezas relacionadas à força de vontade, em não assumir o papel de destaque. Todo Preso de Prata já faz isso naturalmente, né? Sim. Então assim, não mudaria grandes coisas na dinâmica das mesas do mundo afora, mas tornaria mais suscetível também ele a enlouquecer por estar na liderança, entendeu? Porque a partir do momento que ele assume a liderança e consegue uma vitória, por exemplo, ele começa a se tornar paranoico, começa a ficar megalomaníaco, qualquer uma dessas coisas, entendeu? Então, o que eu trocaria depois de, ao invés de ser depois de 7 anos na liderança, é depois de uma vitória significativa, estando ele na liderança. Você acha que depois de cada vitória ele teria que fazer uma rolagem, alguma coisa, se falhasse? Não ia ser automático não, né? Porque senão o cara derrotou ali liderou a matilha e matou um Fomor e ficou doido, aí é demais, né? Mas a cada vitória significativa, como por exemplo assim, cada vez que ele passa de força, ou então cada vez que ele consegue uma bolinha de renome, e não um quadradinho, não uma bolinha do renome glória ou honra, qualquer coisa assim, ele tem que fazer uma rolagem para ver se adquire uma nova perturbação. Se ele não deixa o orgulho entrar no coração? Exato. Porque tem a ver com renome, né? Sim. Se a gente fosse colocar também, aí ia ficar pesado. Tanto na vitória quanto no fracasso, cara, eu acho que ele teria que fazer uma rolagem. Aquela coisa de ser o líder contestado e o líder que tá funcionando e ele se iludir com esse poder. Sim, mas não pode ser também qualquer vitória e qualquer fracasso. Tem que ser alguma coisa significativa pro bem ou pro mal, né? Sim, se ele tiver... Toda vez que ele ganhar ou perder renome, ele faria uma jogada. E se ele acumulasse um certo número, ele... Porque aí se for toda vez, até a chance é muito grande, né? Eu acho que teria que ser assim. Quando o Preso de Prata recebe tantas bolinhas de renome, ele tem que fazer o teste. Porque fica sendo uma coisa sazonal, mas também não é uma bolinha só, porque aí ele mas fica também... muito maluco no final da vida. Doido demais. Não, mas daí também corre o risco do cara passar em todos os testes e não ficar maluco, né? Não, mas depois de 7 anos ele fica de qualquer forma. Então fica a regra, a cada 7 anos, de qualquer forma, ele ganha uma perturbação, ou a gente pode fazer o seguinte, a cada vitória de que ele conquiste um renome, ou a cada fracasso que ele perca renome, ele faz uma rolagem. Que rolagem ele poderia fazer? Força de vontade? Acho que força de vontade. Força de vontade com dificuldade 7, pra ficar aí o pragmatismo do 7. E aí se ele falhasse, se ele acumulasse 7 vezes isso daí, ele ganhava já uma perturbação automática antes dos 7 anos. Sim. Mas como eu falei, teria que criar uma regra aí pra estipular para o cara testar. Porque não pode ser simplesmente, ele ganhou 1 ponto de renome, ele vai ter que testar. Ou ele perdeu 1 ponto de renome, ele vai ter que testar. Aí é muito pouco, né? Não, mas eu acho o seguinte, tem que ser renome efetivo. Renome efetivo, não renome temporário. Tá. Toda vez que ele ganha um renome efetivo, ele faz a relógio. Toda vez que ele perder um renome efetivo,
Ele tem que fazer uma cagada muito foda, né? Que aí desestabiliza a mente de qualquer um, você perder renome, até eu. Sabe o que eu acho, cara? Gostei da ideia do renome, mas poderia ser o seguinte: no primeiro posto, ele a cada 3 bolinhas, né? Cada 3 pontos de renome efetivo, ele testa. Aí no segundo. Não, 3 não, 5. 5 é muito, né? É, cara, acho que tinha que ser assim, a cada um que ele. Porque ele tem chance muito, não, muito mas grande. O que eu penso é o seguinte: conforme ele vai evoluindo no posto, vai ficando. Ele tem que testar essa parada aí com mais frequência. Entendi. Entendeu? Se bem que pra ele alcançar um posto maior, ele vai precisar de muito mais renome, né? E aí ele vai ter. Ele vai rolar muito mais de qualquer jeito. Exatamente. De qualquer jeito ele vai rolar muito mais. De duas uma, ou a gente diminui a dificuldade e aumenta as rolagens, ou diminui as rolagens e aumenta a dificuldade. Enfim, ele vai ficando progressivamente doido, né? Galera, depois vocês mandem aí a sugestão. Exatamente. Se a gente ficar enrolando essa porra, a gente não chega na 13ª. E a loucura vai ser determinada com a vitória ou a derrota. Beleza. A gente, na verdade, a gente tá enrolando porque, na verdade, não tem muito o que mudar, né? A base de dificuldade de todas as outras, a gente tá tentando equiparar o do Preço de Prata, que é a mais fodida de todas, né? Exato. Então vamos pra outra que eu acho extremamente fraca, que é do Senhor das Sombras. Também tá isso é uma balela, né, cara? Nossa, cara. Vamos falar que o cara que escreveu aí, você pode ter certeza lá que no playtest lá, o Mark Hagan, ele joga de Senhor das Sombras, esse miserável. Certeza. Certeza absoluta, careca. De repente foi ele que criou o Margrave, né? Deve ser o personagem dele. É o personagem dele, ó. Você vai seguindo o estereótipo. O cara é careca, o cara é velho. Hã? Aí tem que fazer o personagem mais massa velho possível, né? O exemplo do Manowar. É o Batman das Trevas. O Batman das Trevas. Aquelas. Como é que chama aquilo lá? Você que é o cara da cultura oriental, cara? O quê? Aqueles aparatos que tem aqueles espinhos que igual o Batman Manopla. tem. As manoplas. O Batman chama aquilo de outro nome, não chama? Sei lá, cara. Então, cara, qual seria a sua sugestão pra aquele tribal do Senhor das Sombras? Cara, a Daga da Falha é um troço muito fraco, cara. Se você faz uma cagada fenomenal, você perde um ponto de renome temporário. A ideia é boa, mas só que, nossa, é muito fraco. Só que ela não arranha a loucura que o cara tem que se foder a aventura inteira. Eu acho que a cada vez que ele for subir de posto, toda vez que ele for subir de posto, o custo de renome deveria ser dobrado. E se provar o dobro do que os outros Garous para poder ascender a uma posição maior. E aí o cara que chegasse no 5º posto, ele era extremamente... Aí ele ia ser um Senhor das Sombras digno de todo o meu respeito. Porque esse cara aqui é gente que faz. Ele é brasileiro e não desistiu nunca. Cara, eu gosto da ideia, mas eu abandonaria o lance do renome. Isso daí fica ligado à loucura dos Preços de Prata pra mim. Eu acho o seguinte, os Senhores das Sombras, eles têm quase que um culto de devoção ao Avô Trovão, não é? E existe uma ligação deles com os Corvos da Tempestade que é mais significativa do que outras tribos em relação aos espíritos. O que eu tô querendo dizer é, a ligação dele com os espíritos da ninhada do Avô Trovão é mais evidente do que acontece em outras tribos, entendeu? Entendi. E aí o defeito seria todos os espíritos que não fossem ligados a Luna ou à ninhada do Avô Trovão desconfiariam instintivamente do Senhor das Sombras. Eu acho que você ia foder mais os Teurgos do que os Senhores das Sombras em geral, pensando agora bem. Mas aí o que acontece, cara? Os Teurgos dos Senhores das Sombras, eles já têm... olha os espíritos da ninhada do Avô Trovão. Tem a noite. Tem de dia eles vão se foder, eles vão virar os Batmans. Tem o espírito da dor, né, que também é da ninhada do Avô Trovão. Tem o espírito dos corvos, que são espíritos de informação. Eu gosto. O espírito do corvo, ele acaba sendo digamos assim, o que ameniza essa fraqueza. Ela ainda é pesada. Tem que amenizar, não pode burlar. Né? Ela não burla, mas ela ameniza, porque é um espírito de informação. Os corvos são, na White Wolf, pelo menos, são os espíritos fofoqueiros, né? Então, assim. Entendeu? Os passarinhos de janela. Eles são os espiões, né? Na verdade, das conspirações dos Senhores das Sombras. Por isso que eu acho que
funciona. E, de novo, não quer dizer que os outros espíritos não iam fazer pactos com os Senhores das Sombras, não. Eles iam estar desconfiados. Os Teurges iam ter mais dificuldade com esses espíritos que não são da linhada do Trovão. Só. Não é que eles não vão poder. Entendi. Não vão poder se relacionar. Mas, cara, do jeito que os Senhores das Sombras são sem vergonhas, eles iam achar um jeito de burlar esse negócio, inventando algum espírito da sombra que imitasse alguma coisa da luz, cara. Você não pode dar mágica pra esses caras, velho. Sabe o que... Olha, existe um campo dos Senhores das Sombras que tenta ressuscitar o totem do morcego por conta da atrocidade que eles fizeram com os Camazones, né? Eu vi falando disso. O que os Senhores das Sombras estão fazendo aí? Eles aniquilaram um povo, né, uma espécie, para trazer o espírito pra ninhada do Avô Trovão. Que coisa mais filha da puta do que isso? Ai. Só um ragabaixo passando um ano e traindo todos os caras que ele fez amizade pra levar um livro embora. Tá vendo? Assim você realmente transforma os Senhores das Sombras em filhas da puta, né? Eles não só fazem o genocídio, como ainda querem lucrar em cima disso. Então, assim, essa é a minha sugestão. Eu acho duas boas opções. E você chegou a comentar que pareceria muito com os Presas de Prata, aquela primeira opção que eu dei. Cara, eu acho isso até que é legal, porque, queira ou não, os dois estão sempre ligados. Sim. Os Senhores das Sombras e os Presas de Prata. Um tentando manter e outro tentando se provar ao máximo de que ele é merecedor. Isso aqui é uma coisa que mais mostre a opressão dentro da tribo e o merecimento realmente deles, de um cara chegar ao posto 5 com o dobro de renome necessário, cara. E assim, durante toda a crônica, ele abaixar a cabeça e ser o beta e sussurrar no ouvido do cara que tem que fazer a rodagem toda vez que receber o ponto de glória ou de perder no renome, cara. Cara, se você pensar na interpretação disso, é foda, velho. Mas esse negócio do espírito também é legal. Bom, fica as duas opções pra galera aí, cara. Eu sei lá. Andarilhos do Asfalto. Vamos falar dessa tribo agora. No último teste de enigmas, nós falamos sobre as 5 formas e eu comentei lá que nos livros, nos filmes, a transformação ela muitas vezes representada como uma dificuldade, uma coisa dolorosa ou difícil, demorada. Eu acho que isso seria uma boa fraqueza, representar isso nos Andarilhos do Asfalto. Eles seriam uma dificuldade de assumir qualquer forma que não fosse hominídeo. Aí eu não sei se isso seria representado em demora na transformação, seria representado em maior dificuldade na rolagem de dados, ou dor, né, o dano que ele sofreria na transformação. Eu acho que seria, na verdade, uma falta de conexão com o instinto primitivo. Eu gosto da sua ideia de colocar mais o lado humano em evidência e o lobo um pouco mais separado, porque realmente é o que acontece com a tribo. Sim. A gente tá naquela de focar o terror e aumentar a dificuldade, e tudo bem, é uma desvantagem, sim. Só que ele gastou tudo bem que um ponto de fúria pode fazer toda a diferença. Ele gastou um ponto de fúria, ele burlou o defeito dele, né? Pagou um preço até que, bom, caro. Mas depende de quanto seria essa dificuldade. Porque a gente poderia também colocar, eu cheguei a comentar já uma vez, essa falta de conexão do instinto primitivo podia ser geral, porque todo teste que ele fosse fazer, baseado nisso, ele ia se foder, seja uma rolagem de perícia, talento ou de transformação. Ia pegar de várias formas o Andarilho do Asfalto. Ele tem uma inaptidão com as coisas místicas e essa ligação selvagem menor que os outros. Beleza, concordo com você. Mas e aí ia ser o quê? Mais dificuldade no teste? Cara, eu acho que todo teste baseado em instinto primitivo, ou você lembra de alguma outra coisa que... Ele pode ser mais difícil de comprar também, né? Com experiência. Tudo o dobro para comprar instinto primitivo. Todas as rolagens de instinto primitivo têm dificuldade. Podia ser alguma coisa com gnose também. Gnose é um pouquinho mais caro. Mas acho que instinto primitivo eu acho que é a palavra dos Andarilhos do Asfalto, que é o que eles têm menos conexão. Que é o contrário dos gás vermelhos. Né? Não, porque na cidade também tem gnose, né, cara? Existem outras formas de substrato espiritual. Os lobisomens estão mais ligados ao wild e os lobisomens em geral, mas não é o caso dos andarilhos. Então eu concordo contigo. Então eu acho que a gente chegou então no consenso. Então, toda vez que um andarilho for comprar instinto primitivo, ele paga o dobro de pontos. E toda vez que ele fizer rolagens com instinto primitivo, seja para qualquer coisa,
ele também rola com um a mais de dificuldade, ou 2, já que ele tá deixando a coisa difícil. Gostei. Fechou? Foi rápido até, hein? Foi. Já vamos engrenar nos garras? Garras vermelhas. Garras vermelhas. Esse já tá na minha cabeça faz tempo. Eu acho que o garras vermelhas, para qualquer coisa tecnológica, ou que exija academics, ou alguma coisa complexa, ele rola sempre como inapto. Sempre. Então ele nunca sempre pode jogar, né? Então ele nunca pode rolar, fazer teste de conhecimentos. Porque um lobo nunca ia tentar, sei lá, tentar aprender crafts. Não ou, sei lá, medicina até vai, beleza, pode ser aquela coisa, mas sei lá, é meio amplo medicina, né? Ele tipo, lamber a ferida é uma coisa, ele saber costurar um cara, operar alguém, eu acho que não, entendeu? Então tudo que for complexo, que for humano, ele rolaria como inepto. Porque o lobo não estaria se fodendo pra... Como dirigir um carro? Eu gosto da ideia, só que eu faria diferente. Diferente, olha só. O Garra Vermelha, na minha concepção, ele pode aprender as coisas da vida humana. Só que cada vez que ele entrasse em frenesi, ele esquece alguma coisa. Cara, eu acho que... Velho, isso ia ser foda, hein, mano? Pô, é legal, né? Porque assim, cada vez que ele entra em frenesi, ele volta... Ele dá um passo atrás na selvagem dele. Ele volta a ser mais animal do que humano. Entendeu? Nossa, isso é muita maldade, Pedro. Isso é um cara que... Ué, mas não é pra ser mal? Não é pra ser mal? Eu acho que isso funciona. É claro que teria que determinar um sistema pra isso, né? Então, eu não sei. Vamos supor o seguinte... Toda vez que o cara entrar em frames, ele perdeu uma bolinha e... O cara tem 7 de fúria. Aí ele jogou 7 dados de fúria, entrou em frenesi com 4. 4 sucessos é o mínimo pra você entrar em frenesi. Aí beleza, ele perde uma bolinha. Mas a cada sucesso acima de 4, ele perde outra bolinha. Então o cara teve 7 sucessos, ele perde 3 bolinhas. Eu acho que ele poderia escolher quais bolinhas de conhecimento que ele perde. E é claro que nisso daí não entraria rituais ou cultismo. Algumas que, enfim, não são exatamente exclusivas da humanidade, né? Cara, então, eu acho que fica muito pesado, cara. Eu acho o seguinte, independente de quantos dados... Mas isso daí, sabe o que eu acho que isso é legal? O Garra Vermelha, quinto posto, ancião, fodão, ele ainda é um bicho. Entendeu? Sim, isso eu concordo. Isso eu concordo. É muito fácil para um Garra Vermelha... eu tô falando assim, em termos de jogo, de jogatina, né? Não existe nenhum problema, nenhuma dificuldade em você começar com Garra Vermelha, que é só um lobo, e terminar com ele, que é como um filho de Gaia, talvez. Entendeu? Um cara que é racional e é comedido. Não existe esse obstáculo no jogo. Eu acho o seguinte, toda vez que ele sucumbe ao frenesi, ele perde uma das capacidades que ele adquiriu como assim, da sua contraparte humana. Não todas, obviamente não todas. Não, eu gostei. Só que eu acho que a gente devia impor um limite, porque senão o cara, por exemplo, a coisa mais fácil no Lobisomem Apocalipse é você entrar em frenesi. Quando você compra um pouquinho mais de fúria, ou geralmente você é tentado em situações, você é provocado, tem assembleia. Puta, mano, esse cara tá fudido demais, demais. Cara, pode ser o seguinte, tem 3 tipos de frenesi. Frenesi raposa, frenesi selvagem e frenesi da Wii. Cada um dos 3 tira alguma quantidade de bolinhas ou então alguma coisa específica. Ou talentos ou... Isso. Uma das 3 colunas de perícia, de talentos. Fica meio arbitrário, mas foda-se, né? Eu acho que podia ser assim também. Seguinte, independente de quantos sucessos, mesmo que ele estoure, exploda, não sei o que lá, ele entrou em frenesi, ele vai perder uma bolinha. Uma bolinha, e aí pra não ficar muito foda pro cara, ele escolhe qual ele vai perder. Eu acho que tem que ser de um nicho que seja dessa coisa que é fora do natural. Tem que ser essa coisa humana. Sim. E o limite ele só pode tirar de perícias, talentos, blá 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 blá, que ele tenha mais do que um. Se chegou no 1, ele não perde mais, porque senão você zera a ficha do cara, o cara vai largar de mão dessa bosta. Gostei, perder. Cara, mas se bem que, porra, o Garra Vermelha, Aron, que é bruto e vive entrando em frenesi, ele perdeu todas as memórias humanas. Ele virou uma besta, você não acha, não? Cara, mas aí pra você jogar com essa porra que a ficha tudo 1, cara, é bonito, é romântico. Igual você fala, é romântico. Mas você vai jogar no Garra Vermelha, você vai querer jogar no Garra Vermelha comprando ponto
computador, velho? Não, Não, então, mas tem muito cara garra vermelha que fala, não, eu andei com meus amigos da matilha e aprendi a dar uns rolês de moto. Ah, vai se foder, né, cara? Beleza, aprendeu só até o período que você entrar em frenesi. Usa essa habilidade até o momento que você entra em frenesi, senão você perdeu seus pontos. Cara, isso é cruel, tirar ponto. Até o aprendizado de garra vermelha vai ter que ser uma coisa mais inteligente. Porque ele vai pensar, o jogador vai pensar assim, bom, eu tenho esse ponto aqui, eu aprendi esse negócio, mas eu posso esquecer, eu posso perder essa habilidade a qualquer instante, eu posso voltar a ser mais selvagem. Então, vou investir em instinto primitivo e ou sobrevivência. Ou então ele vai fazer o seguinte, eu vou aprender isso aqui sabendo que eu vou desaprender, eventualmente. Vou aprender porque eu quero, eu sou um lobo rebelde. Vou aprender pra usar, né, cara? Vou aprender pra usar. Sim. E saber que isso daqui vai ser um ponto descartável no futuro. Curti. Desde que a gente, assim, coloca, assim, pelo menos, acho que, cara, o cara zerar tudo é doído. Ouvintes, criem um sistema. Bota aí, manda pra gente que a gente, senão a gente vai ficar até amanhã aqui bolando regra, fodeu. Qual que é o próximo? Vamos falar de um difícil também, Fúrias Negras. O problema é, eu acho que a fraqueza das Fúrias Negras é muito ligada ao conceito. E é muito difícil você modificar isso. O que eu acho é o seguinte, você poderia valorizar outro aspecto da tribo na fraqueza. Então, sem retirar o aspecto feminista, o que poderia acontecer é elas serem mais suscetíveis às transformações da Wild. Afinal de contas, os Fúrias Negras têm essa ligação profunda com a Wild. Agora, Fúrias Negras, cara, desde que a gente teve a ideia de falar sobre fraqueza, acho que eu até cheguei a comentar com você, a mais difícil de mudar, porque tem um conceito tão enraizado. E o que a gente pode colocar de peso proporcional para dificultar a vida delas, né, cara? Cara, eu não sei, eu gosto. Quando a gente traduziu o livro da Wild, eu meio que me apaixonei pelo conceito da transformação aleatória. O Shulks, ele comentou, acho que foi no cast sobre a Umbra, que existem alguns recantos da Wild onde as transformações podem acontecer a qualquer instante, de qualquer forma, enfim, são espontâneas, né? Eu gostaria de que as Fúrias Negras estivessem suscetíveis a esse tipo de transformação aleatória também, mas eu não sei determinar como. Cara, deixa eu ver. A fúria da Wild, a instabilidade da Wild. Pera aí, rapidão. Existem vários mitos gregos do lobisomem. Nós vamos fazer um teste de enigmas futuramente sobre licantropia. Mas não é isso que eu estou querendo falar. Além dos mitos de lobisomem, existem as fúrias. As fúrias que são as eríneas na mitologia grega. E aqui que elas são três, que é Alecto, Megera e Tisífone. E elas vinham para punir os criminosos e tal, né? E o que acontece? Elas entravam no estado de fúria, semelhante ao frenesi, né? E elas não paravam até que tivessem assassinado o criminoso. Então a gente pode utilizar essa ideia aí da intolerância com homens. Sim, mas o que acontece? Pedro, gostei, cara. Mas olha só. O que acontece? O frenesi dela. Vamos ver se agora eu tô imaginando. O frenesi dela não para até que ela tenha. Enfim, matado o cara que deu trigger no da fúria. Exatamente, ela não para. Curti. A fúria dela vai ser aquela fúria absurda, digna de Criativo. Até que já pensou matar o marido, matar a puta aí, drama fatal, velho. Né? Aí é terror, hein? Aí eu curto. É terror. O que eu acho? Esse frenesi só poderia ser separado com dons. Sim, tem que custar caro, cara. Porque tem dom do Portador da Luz, de Filho de Gaia, que ela anula o frenesi. Aí tudo bem. Mas só que simplesmente tentar desacordar ou então ela. Com qualquer coisa de vontade, Pedro, o que você acha? Pode ser também. Porque aí é um negócio que vai pesar no personagem, cara. Então, cara, curti, hein? Legal. Todo homem que dá o start na fúria da Fúria Negra e ela falhar no teste, ela só vai sair do frenesi dela a partir do momento que ela der cabo desse cara, ou ela ser acalmada por meio de dons, ou ela gastar o dobro da força de vontade. Ficou legal aí, porque não só valorizou o terror, como valorizou também a origem mitológica grega, né? Legal. Sim, gostei da ideia. Essa ficou, caramba, eu achei que a gente não ia resolver essa hoje. Ficou bom, gostei. Então, Criativo. O Massa Velho de Gaia, você até me desanimou, deu aquela brochada, cara. Olha só.
todas as tribos são guerreiras, né? A gente até comentou num cast aí sobre as tribos guerreiras, né? O Indigo é uma tribo guerreira com dons de tribo guerreira. Os Fianas é uma tribo guerreira sem dom nenhum de guerreiro. E os Creed Fangs é uma tribo com todos os dons de todo mundo de guerreiro. Como é que você pioraria? Sim. Deixaria a fraqueza deles ainda mais? Eu acho que, tipo assim, eles seriam. Se você for ver a fraqueza dele, é mais ou menos igual às fúrias, que na verdade deixa de ser um defeito e passa a ser uma vantagem pra intimidar os outros. Uhum. Então você nem precisa comprar uma bolinha de intimidação, que você tem essa porra, foda-se, você vai partir o cara no meio de qualquer jeito. Uhum. Eu acho que. Não sei, cara. O mais óbvio seria aumentar os dados no momento que ele fica em fúria. Mas até que ponto isso fica sinistro? Não curti. Não, cara, eu vou te falar uma ideia aqui. Que eu acho que você vai gostar, hein? Nossa. Olha só. Depois da fúria eu tô empolgado. Bora aí, vamos ver. Olha só. Os Creed Fangs são guerreiros por excelência. Entre os guerreiros de Gaia. Então, eles gostam da guerra, né? Enfim, isso é uma coisa que já é canon e não tô mudando nada. Os Creed Fangs, eles têm essa ideia de que eles nasceram pra batalhar no Apocalipse e é isso aí. Então, o que rola? Eles dependem da fúria, eles querem a fúria de certa forma, certo? Eles não encaram tanto como uma maldição, mas como um papel que eles têm que cumprir. De forma que, se o Creed Fangs não entrasse em frenesi durante o tempo, ele vai perdendo pontos de gnose. Como se a ligação dele com o mundo espiritual fosse através da violência. Cara, mas aí você não incentiva o massa velho e a interpretação do estereótipo, que é o que a gente mais odeia no Creed Fangs, cara? Cara, não. Olha só. O problema do estereótipo é quando ele é mal usado, né? Se só existisse o Creed Fangs em Lobisomem Apocalipse, eu ia detestar o jogo. Porque ser um jogo de hack and slash puro, né? Ia focar só em um aspecto. Mas agora, entre os guerreiros de Gaia, né? Os caras que consideram a batalha a única ação para a qual eles nasceram, eu acho que, enfim, você não vai estar só valorizando o aspecto massa velha, você vai estar valorizando também o próprio conceito da tribo. Entendeu? Então olha só, o Creed Fangs Teude, talvez não frenesi, tá? Talvez não frenesi, mas algum ato de violência. Eu pensei no frenesi porque, enfim, a gente já tá usando ele como padrão para muitas coisas aqui. Mas o que eu tô querendo dizer é, o Creed Fangs, ele para ter esse contato com o seu lado espiritual, ele precisa do sangue, da violência, da batalha, de alguma forma. Então, cara, eu não tô sentindo ele perdendo alguma coisa, igual as Fúrias Negras. A chance de dar merda, ela matar alguém que ela gosta, dá um clima. A chance de ela perder alguém que ela gosta dá um clima de pesar, de medo, de tato pra quando ela for rolar o dado. Porra, já o cria num... Aí você imagina aquele Creed Fangs que ele é Aron e Omnib só tem um de gnose. O cara precisa urgentemente passar pra Umbra. E pra fazer isso ele precisa matar alguém. E eu não tô falando só matar alguém em batalha. Pode ser um sacrifício ritual, como os vikings faziam com animais, entendeu? Algo violento, algo ligado à morte, enfim. Se pra usar gnose ele tenha que gastar sempre um ponto de vitalidade, seja o dele ou de outra pessoa. Se bem que foda-se, né, mano? Enquanto ele tem gnose ele pode regenerar, então dá na mesma, cara. Não sei, cara, eu não senti o terror, não senti o medo. Não senti a maldade que a gente tá tendo até agora, cara. Eu sei lá, acho que eu colocaria os pontos de glória como bônus pra entrar em frente. Mas, cara, aí que tá, não tô vendo uma coisa que prejudique ele, que deixe ele em dilema. Ele vai lá e soca a cara de alguém e acabou. Também gosto do lance dele ter que se ferir ou ferir outros pra fazer coisas banais ligadas à Umbra, né? Como, por exemplo, percorrer atalhos, fazer um ritual, coisa assim. Cara, eu acho o seguinte, toda vez que ele... Eu acho que aquela ideia, vou voltar naquela ideia. Toda vez que ele for gastar gnose, ele tem que ter derramado... Tem que ter tirado o mesmo nível proporcional de vitalidade. Dele ou de outro, né? Ele tem que infligir dor. Exatamente, aí que tá. Se ele tá sozinho e quer atravessar a Umbra, ele tem que se cortar, tirar um de vitalidade e passar pra Umbra. Sim. Ele legal. Tem que oferecer um sacrifício de sangue, vamos colocar. Fica legal. Fica bem viking, né? Sim. Legal. Se bem que ainda
não tô sentindo a maldade, mas foi, vai. Depois qualquer coisa a gente dá uma incrementada aí com a galera depois que eu der os comentários aí. O que tá faltando? Vamos falar agora de Filho de Gaia, a gente termina com o Corredor de Osso e Fiana, que são mais populares. O lance é que o terror nos Filhos de Gaia, ele vai ser naturalmente diminuído, porque ele é a tribo menos aterrorizante. Isso é o conceito dela, na verdade, né? Então não tem como fugir muito disso. Qual seria a fraqueza que você sugeriria? Cara, eu acho que essa coisa do delírio, é igual a gente comentou uma vez no outro cast, vira mais uma vantagem do que um defeito. Em certas situações, principalmente o Filho de Gaia, que é um cara pacífico. Não, pô, e outra coisa, o cara já é de uma tribo que não vai ficar entrando em frenesi, não vai ficar assumindo a forma crimes, a não ser quando for necessário. E aí o cara vai ter problema de causar menos delírio entre humanos, porra, ele só vai transformar entre garotos, tá ligado? E na frente de parentes também não faz diferença, então que diabo de... Vira aquela coisa sazonal que deixa de ser defeito. Cara, ó, bom, seguindo uma regrinha que a gente já usou em alguns, todo ponto de fúria devia custar o dobro pro Filhos de Gaia, na hora da compra, mas é muito barato. Então, só nisso, acho que não vai ficar legal. Eu sugeriria eles começar com menos fúria, mas se o cara for um ragabaixo, ele começa sem fúria, ele não vira lobisomem. Eu acho que tinha que ser uma coisa da fúria. Ele tem que gastar o dobro de fúria, quando se pede uma, ele tem que gastar 2. Todo dom, então vamos lá, todo dom que exige fúria, ele usa o dobro, e pra comprar, ele gasta o dobro. Sei. Se bem que aí, se a gente for puxar agora, então tem que expandir pra toda a utilização da fúria, então. Se ele for usar a fúria, ele gasta 2, porque os dons dele não vai usar muita fúria. Um ou outro só que vai usar, então não vai ficar muito penso. Isso é meio que a gente exemplifica a dificuldade ou a resistência que eles têm em usar a fúria que eles têm tentado controlar através das gerações. O que você acha? Custo dobrado e utilização dobrada de fúria. Pô, eu vou falar um negócio que vai meio que diminuir a imagem dos Filhos de Gaia, mas eu acho que faz todo sentido, cara. Eu acho que o padrão pra eles deveria ser entrar em frenesi raposa, não frenesi selvagem. Ele nunca entrar? Não nunca entrar, ele vai entrar em frenesi selvagem. Mas o padrão, quando você entra em frenesi normalmente, você entra em raposa ao invés de selvagem. Sim, eu concordo com isso. Porque não é covardia, né? Mas é evitar a guerra e o instinto. Mas aí a gente tá fazendo esse combão, fúria dobrada e todo frenesi que ele entrar, fúria raposa. Algo assim, né? Então beleza. Se fosse só o frenesi raposa, ia ser vantagem para um personagem mais ladino, assim, menos guerreiro. Então não pode ser só vantagem. Então fechamos fácil no combo. Vamos ver a sugestão dos ouvintes, né? De repente essa é uma ideia melhor. Corredores de Ossos, cara, os caras são massacrados socialmente. Eu acho que eles já pagam o preço, cara. Todo mundo repudia os caras, são sempre os ômegas. Eu acho que é uma daquelas redondas, assim. Não mudaria. Se fosse pra mudar... Não, você não mudaria, então. Cara, eu acho que essa é uma daquelas roedores, presas de prata e o Ketena, pra mim, é aquelas que você não mexe. Mas... O que eu acho que é necessário, no caso da fraqueza tribal dos roedores, é que alguém escreva melhor ela. Porque eu entendo que é tudo uma coisa só. A falta de prestígio e a dificuldade para manter uma renda fixa, todas essas coisas elas estão ligadas à maldição do chacal. É isso daí que é cânone mesmo. Não é como se isso eu estivesse inventando. Mas é porque às vezes as coisas elas não parecem muito bem conectadas ao ler o livro. Não sei se você concorda comigo. Se fosse pra mim... Porque tem lá assim, os roedores de ossos não podem comprar recursos. Aí você fala, por quê? Porque é uma tribo de mendigo? Não, cara, eu quero fazer um roedor de osso aqui que é um sobrevivente que batalhou e ganhou dinheiro e tal. Mas é que tá, não é essa a fraqueza tribal. Ele tem uma maldição, é uma maldição de renome, né? Uma maldição de Saquei. De dignidade, por assim dizer, né? Pô, então com isso posto, cara, eu estenderia a influência dessa dificuldade nos testes sociais, não só para Garous, mas para qualquer outro tipo de interação social, seja com o espírito ou não metamorfo. Porque existem espíritos
existem espíritos, vamos dizer assim, baixos, né, no sentido de não terem prestígio também. O que eu faria era preservar todas essas características e colocar uma maior dificuldade para os roedores em conseguirem o renome e honra, porque é um renome relacionado a respeito, enfim, a notoriedade e tal. Enquanto glória é mais ligada à batalha e guerra, e sabedoria, obviamente, a questões espirituais e intelectuais. Então, cara, aí honra, dificuldade em conseguir honra, impossibilidade de ter renda fixa, né? Toda a maldição do chacal como ela já é, e a dificuldade social com os outros filhos. Eu acho que assim ficaria bem redondo. Não, mas eu acho o seguinte, cara, se a gente for ver, por exemplo, se a ideia do Senhor das Sombras de ter o dobro de todas, essa defeito dele fica fraco. Fraco? Porque ele tem só. Fraco. Cara, ele não pode ter recursos, raça pura, ele já tem mais dificuldade social com todas as outras tribos, e ele ainda teria mais dificuldade em conseguir honra. É a única das fraquezas que se desdobra em 4 aspectos. Não sei, cara, embora mesmo sendo. Essa coisa da ralé, eles têm muito de honra entre eles. Eu acho que não combinaria muito com a. Mas é entre eles, né? E você tem que lembrar outra coisa, cara. Existem formas de você burlar esse problema aí. É só você jogar com Hagabashi. Você que vai escolher como você vai distribuir as suas bolinhas. E isso, saiu da maldade. Não saiu da maldade. Porque o que acontece? Isso acaba tornando os roedores Hagabashi os mais capazes entre os roedores. Que é uma coisa que, assim, tá na mente de quase todo mundo que joga, né? Porque pra você ser um cara que sobrevive a todas as dificuldades a quais eles estão impostos, você tem que ser um cara safo. Né? Cara, eu pensei no seguinte, da maldição do chacal ser uma maldição de eterna submissão. Eu acho que eu bato na tecla do que eu falei primeiro. Eles serem os menores em tudo, até os espíritos consideram eles baixos, ralé mesmo. Eles teriam dificuldade das interações sociais, tanto com o Garou quanto o humano, e principalmente com os espíritos. Que até os próprios espíritos consideram eles como os menores de todos. Se você for ver, mas eu acho que se você for ver na jogada de dados, não vai ser tão difícil. Mas na interpretação, você ser sempre o menor, o excluído, reforça aquela coisa de unidade entre eles e tem toda aquela carga emocional, né? Que é isso que eu gosto no jogo: interpretação, roleplay, dilemas. É isso que deixa o jogo interessante. Se não tiver problema no RPG, cara, a gente joga videogame, cara. Eu só acho que você tem uma dificuldade aí. Uma dificuldade não, uma controvérsia quanto aos espíritos, entre aspas, ralé também. Né? Então, a gente podia colocar que ele tem. A única exceção seria os da ninhada do rato. Pronto. Então, o resto, tudo considera. Então, basicamente, é a mesma dificuldade é a mesma fraqueza dos Senhores das Sombras, só que acrescido toda a maldição do chacal. Sim. Ou seja, os Senhores das Sombras são de boas em relação aos roedores de ossos. Então, cara, porque o Senhor das Sombras, pra mim, eu acho, tipo assim, a sua ficou da hora, mas essa do dobro, cara, é muita cara do Senhor das Sombras. Podia ser as duas coisas, né? Podia juntar. Podia juntar. Então, como o roedor de ossos, se você quer ser um senhor das Sombras de quinto posto, você vai ter que passar por muita dificuldade. No caso do Senhor das Sombras, uma desconfiança dos outros espíritos que não são da ninhada do Avô Trovão, e maior dificuldade em conseguir renome. E no caso dos roedores de ossos, a maldição do chacal, e maior dificuldade em relacionar com os espíritos que não sejam da ninhada do rato, né? Exatamente, por isso que eu não jogo muito Senhor das Sombras, porque na minha hora de lazer é hora de lazer. Eu já sou Senhor das Sombras no trabalho. A daga da falha come todo dia assim a merda dá, cara. O pão não chega na mesa. Bom, agora a gente tá chegando aqui na última, que são os Fianna. Pô, cara, a fraqueza tribal não tá escrita no livro, tá na lista de dons, cara. Porra, já estão tão lascados com as outras tribos, né? Não, mas eu tenho uma ideia que eu acho que é bem mais interessante do que dificuldade, força de vontade aumentada. Os Fianna, eles estão muito ligados à cultura, né, ao povo deles, ao local de onde eles vêm e às histórias. E além disso, ligação com o povo fada.
Então o que eu acho? Eu acho que os Fiana, eles poderiam, conforme vão envelhecendo, aí é uma coisa até meio parecida com os Presos de Prata. Eles vão adquirindo fantasias, né? Não são, como é que se diz? Não são perturbações exatamente. O cara, ele vai tendo conforme vai envelhecendo, ele vai tendo memórias imprecisas, né, sobre o que ele viveu, sobre as batalhas que ele viveu. Como se, no lugar dos fatos, ele fosse lembrando de histórias que ele ouviu durante a vida. Entendeu? Caramba, você fica um Alzheimer de gatos, tá? É, mais ou menos, cara. Porque ele não vai ficar incapaz, né? Ele não vai ficar debilitado, por assim dizer. Ele só vai viver mais no mundo da fantasia do que no mundo real, conforme ele vai ficando velho. E ele não perde, ele não fica desrazoado nem nada assim. O que eu acho é o seguinte, o cara vai, entre aspas, né? Ele vai se aproximando cada vez mais de Arcádia, né, ele vai vivendo grandes aventuras conforme vai passando o tempo, e aí conforme as coisas evoluem, ele não derrotou mais um Fomor, ele matou dragões nos portões dourados de Arcádia, essas porras assim, entendeu? Ele vai ficando doido e quer dizer, não vai ficando doido, ele vai ficando perdido nas histórias e cada vez mais próximo do ideal que não existe mais no Fiana. Pô, mas aí, cara, aí os Galhardos vão perdendo respeito, e é tudo que. A única coisa que sobra pros Viana é a dignidade dos Galhardos. Pô, mas as histórias garolas não tem que ser necessariamente factuais, né? Elas são sempre recheadas enfim, da arte dos Galhardos mesmo, de recontar os feitos, de torná-los narrativas épicas. Você não vê assim, não? Cara, Fianas, essa coisa do sangue férico engrossar é um caminho pra uma coisa legal, cara. Talvez a gente possa definir isso melhor, mas eu gosto da ideia de conforme ele vai envelhecendo, como você falou aí, o sangue férico engrossa. Vai ficando cada vez mais pra Arcádia do que pro mundo real. Mas, cara, podia ser aquela coisa do mito de quando ele perde o controle, ele não lembra o que ele fez. O que você acha? Aquela coisa de ficar na mão do palhaço. Bêbado, aquela coisa. Né? Ficar na mão do palhaço. Ele não lembra o que ele fez, ele tem que recuperar essa memória. Ele tem que recuperar a memória? Ele não lembra o que ele fez, cara. Eu gosto aí, disso. pô, cadê a fulana de tal? Ele, puta, será que eu matei a fulana? Caralho, eu entrei no frenesi, pá. É tipo uma amnésia. Sei, vamos Os Fiana com bons beberrões vão ter amnésia seletiva. Amnésia alcoólica. Amnésia alcoólica. Mas quando que isso ia se manifestar? A atual é se ele tem dificuldade nos testes de força de vontade, né? De sucumbir. A gente já mexeu com isso em outra tribo, com os Uquetena, né? Só que era aquela tentação com as coisas sombrias. Cara, podia ser a maldição dos pecados, né? Toda vez que uma coisa muito tentadora, a carne, se oferecesse a ele ficaria com aquelas penalidades antigas da curiosidade dos Uquetena, que você acha? Uma coisa que pode ser legal é o seguinte: quando eu tô pensando em qual situação que ia se manifestar, mas pode ser o Frenes, mas podemos pensar numa outra. Quando essa situação X acontece, o Fiana ele fica suscetível, olha só, ele adquire as fraquezas épicas. Então ele fica suscetível à banalidade, os dons dele podem ser desativados. E ele também, enfim, ferro frio, né? Um troço ferro um troço assim. Com ferro fere e com ferro está ferido? Mas enfim, tem umas fraquezas próprias dos Changeling das fadas, né? Que a gente pode colocar os Fiana compartilhando da fraqueza. Quando ele falha num teste, quando ele entra em frenesi. E se pra ele recuperar a força de vontade, ele tivesse que sucumbir a um desejo carnal dele? Não, eu acho que gnose. Porque força de vontade é uma coisa muito fácil de recuperar. Pra recuperar a gnose, ele tem que saciar um desejo carnal dele. Meio que entra na história da tribo. O que você acha? Acho interessante, cara. Outra coisa que eu acho legal é o seguinte: o povo fada, né? Eles são povos de sonhos, de histórias. E aí o que acontece? Quando o Fiana, ele... Como é que você tinha colocado? Quando ele para recuperar a gnose, né? Pra recuperar
recuperar a gnose, ele tem que saciar um desejo carnal, seja, sei lá, beber, fazer amor. Acho fraco. Acho que ele teria que fazer. Em Mago Ascensão, existe um negócio chamado procura. Quando o cara ganha mais um ponto de arete, ele tem que entrar numa jornada pessoal, enfim, espiritual dentro dele mesmo. E como se fosse um rito de passagem, mas é muito mais difícil. Né? E aí, olha que legal. O Fianna, para ele recuperar a gnose, para, sei lá, fazer alguma coisa do tipo, relacionada ou à evolução ou recuperação, ele tem que ele tem que entrar numa história do mundo onírico e recuperar essa coisa lá. Cara, então, fica romântico, mas aí, em termos de jogo, isso vai um tempo do cacete pro cara recuperar a bolinha, né, mano? É demais, né? Tinha que ser tinha que colocar dilemas. O dilema do Fianna é que eles são divididos, né? A tribo em eterna cisão. Olha que da hora. Tanto numa situação de extrema alegria ou numa situação de extrema tristeza, ele tem que fazer um teste. Se ele não passar, ele é levado a esse extremo de cada um dos lados. Cara, olha só, ele pode ter uma facilidade muito grande em entrar em frenesi e a mesma facilidade em cair em arame. Sim, então, é isso que eu falo, dos extremos, cara. Não, então mas aí, cara, arano é uma coisa muito menos frequente e muito mais pesada do que o frenesi. Então, mas imagina essa situação, certo? Ele tá numa situação de extrema alegria. Ele pode estragar aquele momento com a pessoa que ele ama, ou com a parente, ou com o filho, ou com alguma coisa, pelo excesso, ou tipo, se ele tenta se controlar, ele pode estragar. Eu já sei. Olha só. Isso vai representar, o que eu vou falar, eu acho que vai representar muitas coisas no Fianna. Vai representar essa falta de disciplina em relação às paixões. Vai representar também a ligação com o povo fada e essa divisão que existe na tribo. Olha só. Os Fianna que se ligam mais ao povo fada, eles ficam mais suscetíveis ao frenesi. Beleza? Porque eles estão mais próximos das histórias, das paixões, enfim, das emoções. Enquanto que os Fianna que vivem mais no núcleo lobisomem da parada, eles ficam mais suscetíveis ao arano. Então ele tem que sempre estar caminhando nos dois mundos. Mas tem campo que não liga muito pras fadas, né? Tanto que tem um campo específico lá, e aí é que eles vão tomar no cu, entendeu? Mas fica sazonal de novo, cara. Não fica sazonal. O cara ele vai ser obrigado de tempos em tempos a voltar à origem, né? À cultura, ao povo dele. Sendo que ele tem dois povos. Isso aí representa a divisão na tribo. Então, eu acho pra mim que a maior riqueza do Fianna é a família, é os parentes. Eu concordo. Mais do que as fadas. Não, mas eu acho que é porque a fada... Não, mas olha só, os parentes, eu concordo contigo. Mas é porque as fadas também são um povo parente dos Fianna, né? E é uma parte que, embora todos os livros e tal digam que eles têm essa ligação, ela é deixada muito de lado. E se a gente fizer uma coisa meio gangrel e brincar com essa coisa de fada que o pessoal costuma falar do Fianna ser o elfo do eu não gosto, não. Ele, cada vez que se frenesi, ele adquire um aspecto sério. Não gosto, não. Exato. O que você acha? Não curto muito. Acho que não fica terror, fica justamente muito fantasia. O que eu tô falando, cara, eu acho que combina. Porque olha só, os Fianna, eles ficam enfraquecidos porque eles vivem em vários mundos ao mesmo tempo. Eles vivem com os parentes humanos, eles vivem com o povo lobo, eles vivem entre eles nos lobisomens e ainda tem o povo fada. Né? E eles são dependentes de toda essa galera. Ou seja, se ele se afastar, se ele ficar, enfim, se ele valorizar um aspecto, ele vai ter os benefícios, entre aspas, desse aspecto, mas vai faltar alguma coisa a ele. Podia ser um pra cada um, né? Exatamente, quando ele tá, cada um. Quando ele tá perto dos parentes, é mais difícil ele recuperar a fúria. Quando ele tá perto quando ele tá perto das fadas, é mais difícil de recuperar a força de vontade. Força de vontade, porque é algo mais ligado ao humano, né? Gnose? Acho que não, né? Ele só vai ter... Cara, eu vou tentar, quer ver, ó? Eu vou tentar dar uma complementada, eu acho que vai entrar num caminho que eu acho que a gente vai achar a solução. Eu tô até pensando no nome do defeito ser assim, saudade de casa. Ele tem obrigação, ele tem esse impulso é uma parada de ir para lá, até eu curtir. E quando ele tá lá, ele não recupera a força de vontade e os testes cada vez ficam mais difíceis para ele voltar, porque ele sente vontade de ficar lá.
Pô, legal, mas aí eu gosto de valorizar as 3 casas, né, dos Fianna. Entendeu? Então o Fianna que tá no mundo espiritual, o Fianna que tá no mundo espiritual ou com o povo fada, ele vai ter dificuldade para recuperar as outras 2 coisas. Que no caso é fúria e força de vontade. E aí quando ele tá vivendo na seita, muito no dia a dia dos lobisomens mesmo, ele vai ter dificuldade para recuperar força de vontade e gnose. Mas que dificuldade? Ele não consegue, igual o Andarilho, ele não conseguiria? Ele não consegue, ele só vai ter mais dificuldade, porque impedir o cara de recuperar é sacanagem. Entendi. Né? Tá certo que, sei lá, o cara quando ele tá lá no povo férico não recuperar fúria pode ser até uma coisa boa. Mas força de vontade, por exemplo, não é uma coisa boa, né? Não, então, eu gostei no sentido de recuperar fúria e força de vontade no mundo das fadas, por quê? Porque ele não ficaria agressivo lá, seria uma coisa boa. Mas ficaria se ele não tivesse paixões também, né? Por não recuperar a força de vontade. Sim, exatamente. Ele poderia ficar preso lá, não queria ficar, né? Ele gostaria de ficar lá, não voltar. Ia perder o impulso de voltar para o mundo real, né? E aí o que acontece? Olha, então, para deixar de forma mais simples, o Fianna, ele só tem facilidade em recuperar gnose quando ele está perto do povo fado. Ele só tem facilidade em recuperar força de vontade quando ele está perto dos humanos. Ele só tem facilidade de recuperar fúria quando ele está perto dos garotos. E eu acho, meu amigo, que essa é uma das fraquezas tribais mais complicadas, viu, velho? Em termos de jogo. Essa é pesada. Sim. É uma ligação fortíssima com as famílias, né? E valoriza totalmente o conceito da tribo, né? Cara, essa ficou. Acho que essa ficou pesada, hein? Eu acho que tem que ser pesado mesmo. Pô, legal, gostei de todas. A gente coloca a coisa que ele mais gosta, sendo ao mesmo tempo uma vantagem e um defeito. Isso. Fica dicotômico. Bacana, Pride. Acho que fomos bem sucedidos aí, né? Porra, essa foi a demanda, foi pior que os 12 desafios de arte, foi 13, né? Esses foram nossos 13 centavos sobre o tema. Então, ouvintes, deixem aí nos comentários, mandem e-mail, vocês já sabem como é que funciona. O assunto não acabou, só depende de vocês aí, alimentar o monstro. O poder é de vocês, já diria. Valeu. Valeu, Pedrão. Valeu, Pride. Um abraço. Um uivo de despedida. É nóis.